Boa tarde, queridos irmãos. Somos do Grupo Espírita Ivone Pereira, da Praia de Caraí, Niterói, e é com muita alegria que hoje nós recebemos o companheiro Pedro Camilo. Pedro Camilo, que é um estudioso, né? É um pesquisador da vida e obra da dona Ivone, e hoje, então, nós temos a imensa alegria de recebê-lo para dar continuidade aos seminários que nós realizamos sempre nesse mês, que é um mês dedicado a divulgar a vida e a obra da dona Ivone. Eu vou chamar a companheira de doutrina, Carmen Costa. A companheira Carmen Costa vai fazer uma página de abertura e a prece para que nós possamos receber o querido Pedro Camilo. Boa tarde. Nós selecionamos um trecho do excelente livro Ivone Pereira, Entre Cartas e Recordações, de Pedro Camilo, onde, no capítulo Ivone Pereira, um espírito no além, o espírito Samuel Bulamarque entrevista a Dona Ivone. E essa questão selecionada fala assim: Samuel pergunta a Dona Ivone: mas, em termos objetivos práticos, a quais atividades tem se dedicado? E Dona Ivone responde: nos primeiros 5 anos, depois da minha desencarnação, servi bastante como médium, continuando minha tarefa de auxiliar os que sofrem, mas e que necessitam de intermediação vibracional para perceber os que lá estavam para auxiliá-los. Depois, entre os 5 e 10 anos, além de continuar nessa tarefa mediúnica, ouvia muito os que aqui chegavam, especialmente os espíritas recém-desencarnados, que traziam as questões não resolvidas em relação ao movimento e aos centros espíritas. Aprendi mais sobre a alma humana e sobre os motivos existenciais que atrapalham a transcendência pessoal, institucional e do movimento espírita. Depois desse período, além de continuar nessas tarefas que predominavam os meus dias, fui ampliando meus contatos com o mundo físico, com reuniões mediúnicas na crosta do planeta e assumindo responsabilidades específicas em reuniões, em geral em instituições que hoje, efetivamente, comprometendo-me com a orientação institucional. Chegam ao número de 3, com auxílio de irmãos prestimosos, que a lei de afinidade nos garante a confiança e proximidade necessárias para a tarefa. Mas tenho uma tarefa que muito me alegra e em que, quando posso, sempre busco estimular os irmãos e irmãs que a ela se dedicam, que é a evangelização infantil. A melhor forma de nos resguardar dos perigos do mundo que ecoam ainda em nossos corações é a aproximação e a vivência do Evangelho de Jesus. Disso não devemos ter dúvida alguma. E assim, meus irmãos, depois de ouvirmos essas palavras da nossa querida Ivone, vamos orar. Vamos pensar em Deus, nosso Criador, justo, bom, misericordioso. Em Jesus, nosso mestre, nosso guia, conforme aprendemos no livro dos Espíritos, e a própria Dona Ivone. Em agradecimento, em podermos estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais da doutrina espírita através desse exemplo que foi a Dona Ivone. Pedimos que a equipe espiritual do Grupo Espírita Ivone Pereira esteja nos envolvendo, levando paz, harmonia, equilíbrio para todos os nossos lares, ou para onde estejamos. Que haja nesse momento condição de estarmos atentos
as palavras do palestrante. Pedimos ainda que essa espiritualidade amiga envolva Pedro Camilo, para que possamos sair daqui rejubilados com todos os ensinamentos proferidos. Portanto, pedimos, fique conosco. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada e com a palavra, Pedro Camilo. Olá, muito boa tarde a todas e todos. Ainda não me vejo aqui na tela. Será que é só eu que não me vejo? Espero que vocês me vejam aí. É uma satisfação muito grande. Eu acho que não estou ainda nessa tela. Tem algum problema, talvez? Agora me vejo. É uma satisfação muito grande estar com vocês, as amigas e os amigos do Jeep e as outras tantas pessoas que nos acompanham pela internet de diversas partes do Brasil e talvez aí de outros lugares também fora do Brasil. É sempre muito bom estar por aqui falando de Ivone, falando de doutrina espírita e compartilhando algumas reflexões, algumas ideias, alguns pensamentos. Eu até, quando divulguei hoje o trabalho, na verdade, disse que vou pensar alto coletivamente, né? Então, vou compartilhar alguns pensamentos altos com vocês. E a proposta, eu vou começar a compartilhar aqui a tela. Deixa me ver se eu consigo compartilhar esta tela. Não sei se já estão vendo a tela. Imagino que sim, porque ela já aparece aqui para mim. A proposta de falarmos hoje, mês de agosto, que tem sido reservado no JEIP a tratar de Ivone Pereira, de temáticas relacionadas à sua obra. E aí, quando as amigas me pediram um tema, eu prontamente pensei em pensar alto com vocês sobre esses 26 anos, né, esses mais de 26 anos de pesquisas em torno da vida e da obra de Ivone, e as muitas indagações, e as surpresas e as muitas indagações. Eu tenho muitas perguntas sem respostas. Tenho suspeitas, tenho ideias, e aquelas pessoas que têm me ouvido nos últimos anos sabem que eu tenho caminhado bastante na contramão, né, daquilo que o movimento espírita divulga, difunde sobre a obra de Ivone Pereira, que são divulgações, são difusões que se baseiam muito numa leitura linear e numa leitura que não questiona muito aquelas coisas que estão escritas, né? Aquilo que não reflete muito de forma crítica sobre as questões que estão escritas na obra de Ivone. E as pesquisas e reflexões têm me proporcionado um outro olhar. E esse outro olhar, eu devo esse outro olhar ao momento, àquele momento, que foi um momento um pouco anterior ao lançamento do primeiro livro, Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, que é de 2003, em que eu deixei de ver o mito Ivone para ver a pessoa Ivone Pereira. Eu deixei de ver uma ideia, deixei de perceber uma abstração, né, um ser idealizado, para conhecer a pessoa de carne, osso e desejos, a pessoa que lidou com muitos problemas, com muitas dificuldades, que lutou contra muitas questões pessoais e que eu identifiquei como sendo uma pessoa muito mais interessante, muito mais rica, muito mais valorosa em termos de aprendizado do que o mito que até então eu conhecia, né, Ivone Pereira. E essa visão humanizada, essa humanização da Ivone e essa busca por trazê-la mais para perto, né, por dar a ela cara, dar a ela corpo, né, e dar a ela um volume na existência propriamente dito, graças a essa percepção, a essa orientação, eu tenho conseguido enxergar, né, algumas questões que me parecem bastante curiosas na obra dela e que me suscitam, né, algumas surpresas e muitas indagações. Então, eu desde já faço essa advertência, eu não vou fazer conclusões, eu não vou fazer afirmações peremptórias, eu não vou apontar verdades, mas vou trazer indagações, vou trazer suspeitas e vou trazer algumas pulgas que estão atrás das minhas orelhas há muitos anos
e que eu gostaria que ficasse também atrás das orelhas de vocês, e quem sabe, coletivamente, nós possamos chegar a algumas semi-conclusões, conclusões parciais, seja lá como quisermos chamar, tá? Então, é a partir daí que nós vamos falar hoje, tá? Algumas ideias, alguns pensamentos altos, algumas suspeitas, mas todas elas que vêm a partir de pistas, não são coisas inventadas por mim, não são coisas que eu imaginei, que eu criei, não são produzidas a partir de inteligência artificial generativa, são sim pistas, pontas de icebergs ou pontas de novelos que eu fui identificando ao longo desses mais de 26 anos. Eu efetivamente comecei a estudar a obra da Ivone Pereira em janeiro de 1999, eu tinha 17 anos, ia completar 18, eu completo anos no meio do ano, em julho. E de lá até então venho incansavelmente pesquisando. E claro, tem muitas outras coisas que eu não vou trazer aqui, né? Eu depois lembrei que deixei muita coisa de fora, mas 50 minutos de fala realmente não nos permite passear muito. Fiquem bem à vontade para fazer perguntas, para fazer colocações. Eu estou aqui acompanhando também pelo celular no YouTube e vamos então conversar um pouquinho sobre a médium Ivone do Amaral Pereira. Eu vou me abster naturalmente de fazer maiores considerações sobre a biografia da Ivone, porque o nosso tempo não dá, e vou partir diretamente para as questões que me movem na fala de hoje, tá? E a primeira delas é refletir sobre o suicídio de Ivone. Essa coisa do suicídio de Ivone, dos suicídios de Ivone e em Ivone, é aquilo que marca a existência dela. É aquilo que marca ela enquanto pessoa nessa existência. Então, ela se define desde sempre como uma suicida reencarnada. É aquilo que vai atravessar toda a sua existência como uma questão crucial, porque desse ponto deriva uma série de dificuldades dela de adaptação na existência, de fenômenos anímicos e mediúnicos que têm lugar a partir de seu trabalho, de sua obra. Essa questão vai definir a condução da sua mediunidade, né, a forma como a sua mediunidade foi orientada, sobretudo a partir de 1926, quando ela se muda para Lavras e assume ali responsabilidades mediúnicas mais objetivas, e o espírito Roberto de Canalejas, que teria sido seu marido em outra existência, aponta para ela a temática suicídio como uma temática nodal da sua existência, uma temática chave da sua existência. E isso foi um fio condutor, né? Não é à toa que a grande obra de referência dela chama-se Memória dos Suicidas, que foi a segunda obra a ser publicada em 1956, a primeira, Nas Terras do Infinito, é de 1955, que é também assinada pelo Camilo Castelo Branco, que assina o Memória de Suicida, e ainda hoje nós temos Ivone como referência em função da questão suicídio. 2 anos atrás, mais ou menos 2 anos atrás, em Braga, em Portugal, eu participei no mês de setembro de um evento promovido pelos amigos espíritas de lá sobre a valorização da vida. E nesse evento eu tive a oportunidade de falar, para trazer algumas reflexões sobre a vida e a obra de Ivone Pereira. E naquele evento eu tive a oportunidade de apontar para os amigos e as amigas presentes uma questão que já me inquietava, né, há algum tempo, sobre esse problema do suicídio, dos suicídios de Ivone e em Ivone Pereira, que é tentar entender aquelas questões também sob o aspecto social e, por que não dizer, cultural. E por que eu digo isso? Porque quando nós vamos para as duas histórias que determinam o suicídio de Ivone, que conduzem à prática do suicídio, nós vamos surpreender lá um problema cultural, social, muito forte, muito intenso, sobretudo porque e nas duas encarnações nós vamos encontrar, eu acho que tem algum áudio aí aberto, está fazendo barulhinho aqui, nas duas encarnações nós vamos encontrar uma menina, né? Uma jovenzinha, uma adolescente. Tudo bem que para os padrões da época, as meninas já com seus 15 anos já estavam na idade de casar, né? Não é à toa que nós temos até hoje a tradição de fazer festas de 15 anos para as meninas, que na verdade eram festas de apresentação das jovens casadoras à sociedade.
Então, era a idade em que culturalmente as meninas já poderiam ser cortejadas, já poderiam casar, e isso, claro, se elas já não tivessem sido prometidas lá atrás para os seus futuros maridos, como era também o costume. E nos dois lances, né, nas duas encarnações, em que há relatos de que ela teria cometido suicídio, como Andréa, em O Drama da Bretanha, e como Leila, que aparece relatada em algumas obras, como Recordações da Mediunidade, e como Um Caso de Reencarnação, e Roberto Canalejas, nós vamos ver ali, nos dois lances, uma menina, né, duas meninas, né, duas personas de Ivone, muito menina, ainda muito imatura, mas movida, né, duas meninas, o mesmo espírito, movidas pelo desejo de amar, né? Pelo desejo de expressar os seus desejos, de conhecer o mundo, de poder escolher, né, os seus parceiros amorosos e, por que não dizer, sexuais de forma livre, mas em meio a uma sociedade extremamente repressora. Vejamos que ainda hoje, no século XXI, nós temos uma série de países, uma série de culturas que ainda são demasiadamente repressoras em relação à mulher. Mesmo entre nós, no Brasil, com tantas discussões, com tantos debates, com tantas produções científicas, acadêmicas, com todo o movimento de emancipação feminina, nós ainda surpreendemos uma repressão muito grande à mulher quando ela pretende se colocar na condição de sujeito desejante, né, de alguém que deseja viver a sua sexualidade de forma plena, de forma livre de obstáculos, sem ser julgada, né, sem ser mal vista, sem ser maltratada por isso. Então, ainda hoje nós vemos isso, claro, com uma perspectiva diferente, mas ainda hoje existe. E nas épocas em que elas se movimentavam, isso era muito mais frequente, muito mais pesado, muito mais intenso. Tanto Andréa quanto Leila foram meninas que ousaram, no caso de Andréa, por exemplo, estava lá prometida ao primo, né, em casamento ao primo, e resolve ter, né, outras experiências, conhecer outras pessoas e enamorar-se de outras pessoas. E aquilo foi um peso muito grande para ela, uma cobrança muito intensa da família, né? Um julgamento moral muito intenso em função daquilo. E da mesma forma como Leila, ela acaba tendo uma relação extraconjugal, que para a época, para as mulheres, era algo extremamente insidioso, extremamente pesado, e não suportando o peso da culpa, uma culpa que foi em grande medida incutida nela, e é preciso dizer isso, em função dos aspectos culturais e sociais, ela acaba fazendo a escolha pela porta falsa do suicídio. E quando eu penso sobre isso, e quando eu penso sobre isso dessa forma, como eu estou colocando, e é claro, outras ilações nós poderíamos fazer, mas não nos é possível em função do tempo e em função das outras questões que eu escolhi trazer para hoje, eu fico imaginando se ela fosse um homem, né? Se ao invés de se tratar de um espírito numa experiência feminina, se tratasse de um espírito numa experiência masculina, se a consequência, né, se a pressão social, se as questões em volta seriam as mesmas. E a resposta, claro, que nós sabemos é não, né? Na verdade, em termos de norma, e quando nós falamos de normal, nós nos referimos àquilo que é norma social, aquilo que vigora como lei de costumes, de hábitos, de cultura. A norma, à época, e ainda hoje, em grande medida, a norma é essa, em muitas medidas a norma é essa, aos homens tudo é permitido. Então, os homens sempre puderam ter livremente, sem o risco de serem julgados, várias experiências sexuais, né, fora do casamento, antes do casamento. Aliás, os meninos eram iniciados muito cedo, adolescentes ainda eram levados a profissionais do sexo para terem suas iniciações sexuais. Então, em relação aos meninos, isso nunca foi um problema. Então, a questão, e eu me lembro muito da história da mulher adúltera, que muitos hoje estudiosos acreditam que se trata de uma história que foi interpolada nos evangelhos, mas ela ilustra um pouco do que era a época, né? O problema daquele lance não era o adultério em si, mas a mulher que foi flagrada em adultério, porque ela não foi flagrada sozinha em adultério, havia um homem também ali ao lado dela, compartilhando daquele momento.
Então, as questões, eu penso muito hoje, se aqueles fatos tivessem acontecido nos dias de hoje, se o destino da Ivone teria sido o mesmo, e a resposta nós sabemos que é não. Então, nós precisamos também rever, reler, falar sobre essas questões, um pouco sobre essa outra perspectiva, com um outro olhar, para, inclusive, retirar este peso da questão, né, do problema, né, dessa escolha, e cada vez mais pugnarmos, cada vez mais defendermos a ausência de juízo moral sobre as pessoas em função das suas escolhas existenciais. Cada um vive como pode, cada um vive como lhe é possível, claro. É claro que nisso não está nenhum tipo de fala que estimule, que reforce, que propugne que as pessoas extingam suas vidas pelos motivos que forem, não é disso que se trata. Mas se trata, sim, de nós olharmos para essas pessoas, para aquelas que são surpreendidas em erro, para aquelas que nós identificamos como em erro, aquelas que poderiam cometer atos equívocos, inclusive de escolher atentar contra a própria vida e chegar a obter sucesso com isso, nós temos que ter um olhar muito mais compassivo, um olhar muito mais generoso, um olhar que seja esvaziado de qualquer julgamento moral, que se trate de um olhar, do olhar apenas de um ser humano para outro ser humano sem qualquer tipo, repito, porque eu acho que é importante dizer isso, qualquer tipo de julgamento moral, sem qualquer tipo de juízo de valor, sem pesar na mão, sem pesar na fala, sem pesar na atribuição de culpa. Até porque, enquanto espíritas e na perspectiva espírita, nós precisamos entender que as pessoas já estão demasiadamente cheias e plenas das muitas culpas que carregam consigo em função da educação de agora, da educação de antes, dos estragos que o discurso religioso produziu no inconsciente das pessoas e naquilo que nós trazemos também de outras encarnações. Então, nós precisamos cada vez mais militar em favor de um esvaziamento da culpa, de chamar a responsabilidade, que é uma outra noção, para o centro das discussões e de reconhecer que cada um, de fato, é aquilo que pode ser e que nós precisamos respeitar e reconhecer cada pessoa em sua singularidade, em suas especificidades. Então, nessa colcha de retalhos que eu tenho para trazer hoje, este é um primeiro ponto, este é um primeiro remendo, este é um primeiro pano que eu trago para iniciar as nossas reflexões. Ainda como notas dessas pesquisas em torno da Ivone Pereira, um ponto curiosíssimo que nós identificamos é a diversidade mediúnica que a Ivone apresenta em sua experiência encarnatória. Ivone é aquilo que Valdeir Bezerra, um escritor nordestino, que escreve isso num livro chamado A Complexidade da Prática Mediúnica, se não me falha a memória, é este o nome do fenômeno mediúnico, publicado pela FEB em 2014. Valdeir Bezerra vai chamar a Ivone de um complexo mediúnico. E o que é que ele vai chamar de complexo? Vai se referir a complexo como aquelas pessoas, como aqueles indivíduos que apresentam uma diversidade de fenômenos mediúnicos, uma pluralidade de possibilidades mediúnicas, e que foram capazes em sua vida de vivenciar essa pluralidade, vivenciar essa diversidade, com uma interação singular e com uma capacidade de produção notável. E dentre essas pessoas, ele vai destacar Ivone Pereira. Claro, nós poderíamos também nos referir a Chico Xavier, e a outras pessoas, como Carmine Mirabelli ou Carlos Mirabelli, para alguns, que é referido, inclusive, por Lamartine Palhano Júnior, num livro chamado Mirabelli, o Médium Extraordinário, em que ele apresenta um desfile surpreendente de fenômenos produzidos pelo Mirabelli. E a Ivone Pereira é classificada pelo Valdeir Bezerra como um complexo mediúnico que apresentava diversas faculdades. Tem um livro chamado A Mediunidade, segundo o Espiritismo. Eu tentei localizar a capa dele para mostrar para vocês, mas não consegui. Que foi escrito por Carlos Bernardo Loureiro, um espírita baiano, desencarnado em 2006, que foi muito conhecido na Bahia e também no Brasil. Ele tem vídeos, inclusive, na internet, de falas dele no programa do Alamar Regis e em outros programas. Ele ocupava também muito a TV e a rádio em Salvador.
O Carlos Bernardo Loureiro escreve um livro chamado A Mediunidade segundo o Espiritismo, em que ele vai trazendo algumas classificações, ampliando, reforçando algumas classificações de Kardec, ampliando algumas outras e trazendo nuances curiosas. E lá, neste livro, o Bernardo fala de um tipo de mediunidade, a que ele chama de mediunidade olfativa, que é a possibilidade que os médiums têm de sentir cheiros associados à manifestação dos espíritos, os mais variados possíveis. Eu lidei com médiums olfativos ao longo da minha experiência espírita. Eu hoje conto com 44 anos, desde os 13 anos eu estou no movimento, portanto, na verdade, em 95, antes de completar os 14, lá se vão 30 anos, portanto, de movimento espírita. Eu lidei com alguns médiums olfativos bem interessantes. Eu lembro de uma médium que sentia, por exemplo, se era um espírito que vinha, que tinha, que vinha com questões ligadas ao álcool, ela sentia o cheiro do álcool, às vezes até o gosto do álcool na boca, saía do transe sentindo gosto. Espíritos que tinham vivido a experiência de serem queimados, terem seus corpos queimados, que trazia para ela o cheiro da carne, né? Da carne queimada, um cheiro bastante incomodativo, é verdade. Dentre outros tantos cheiros associados às manifestações mediúnicas. A Ivone Pereira conta que ela tinha essa característica, que é uma peculiaridade bastante singular, que ela sentia cheiros associados às manifestações dos espíritos, fossem cheiros ligados ao contexto do espírito que se manifestava, e aí uma referência mais específica a espíritos necessitados, que quando socorridos, envolvidos em questões como, sei lá, no mar, ou ligados a álcool, ou a outras questões que poderiam estimular o olfato. Os cheiros vinculados àquele contexto vinham de forma bastante intensa, de forma bastante forte, ou seja mesmo a manifestação dos espíritos que se faziam sentir de forma intencional pela produção de certos cheiros. E aí destaca-se nesse aspecto dois espíritos em especial, que é o espírito Charles, que diz que a Ivone diz que se manifestava, que sempre antes de se manifestar, se dava a perceber pela produção do cheiro da violeta, da flor violeta. Reflexões kardecianas, eu acho que é o Danilo aqui diz que eu sinto cheiros também, né? Então, tem essa peculiaridade aí da mediunidade olfativa. É, é, E também o Frederic Chopin, que foi um espírito muito amigo dela, sobre quem vou falar mais um pouco à frente, né? Que trazia também um cheiro de violeta, mas que parecia um cheiro de violeta misturado com chuva, com algo assim. E aí eu peço licença para trazer o trecho do livro Devassando Invisível, e peguei lá exatamente da primeira edição, essa é a capa da primeira edição, eu tenho essa primeira edição, em que a Ivone fala sobre isso, né? No capítulo terceiro, quando ela, intitulado Frederico Chopin na Espiritualidade, em que ela fala sobre ele, sobre sua relação com ele, sobre alguns lances, alguns detalhes dessa aproximação espiritual. E ela diz o seguinte: por vezes, sua presença, a de Chopin, se revela apenas através do perfume. Assim sendo, deixa recender o aroma da violeta, às vezes também percebido por outra, ou seja, se além dela outra pessoa percebe, já não é mais propriamente uma mediunidade olfativa, mas uma variação de efeito físico, porque as outras pessoas também podem sentir. Mas esse aroma, a menos que essas outras pessoas também sejam médiuns olfativas, então dependia muito do contexto. Mas esse aroma, não tão espiritualizado como outros que o além costuma oferecer aos médios, afigurou-se-nos a princípio trazer a particularidade da violeta colhida em dia chuvoso, pois dir-se-ia mesclado de um sutil cheiro de terra molhada. Mais tarde, porém, o próprio Chopin apresentou-se sorridente e deu-nos a contemplar duas violetas acompanhadas de uma folha, rematando o gesto com a seguinte explicação: não. É cheiro de terra molhada, mas não é cheiro de terra molhada, saiu os pontinhos aí, mas da folha de violeta colhida em dia de chuva. Então, aquele cheiro característico diferente, que a Ivone parecia que era cheiro de terra molhada, na verdade era o cheiro da folha da violeta colhida em dia de chuva. Veja a sutileza da sensibilidade do Chopin, de um artista completo como ele era.
Ora, esse pormenor, diz Ivone, identifica sua presença quando não se materializa e o diferencia de qualquer outro espírito. De Charles, por exemplo, que igualmente se revela através de um muito sutil e espiritualizado perfume de violeta, mas sem o característico da folha molhada. Então fica aí esse registro, uma curiosidade que eu considero interessante também e que a mim me chama a atenção especialmente pela capacidade descritiva que a Ivone possuía. Aliás, ela era uma médium de detalhes, ela era uma médium positiva, como Kardec classifica, aquela que consegue filtrar informações precisas, informações mais específicas, e ela era de uma precisão nos detalhes que é espetacular. Quando nós lemos as páginas de Nas Telas do Infinito, quando ela consegue descrever aquela saída do corpo, aliás, era um outro texto muito bacana que daria para trazer aqui para a gente conversar, para a gente discutir. É, mas ela descreve a saída do corpo com uma riqueza de detalhes que é impressionante. E as pessoas que se desdobram, os médios de desdobramento, sabem que é muito difícil encontrar um médico que tenha consciência do processo. Normalmente, o médico passa por um entorpecimento e já se vê fora. Mas ela conseguia não só ter a consciência do processo, mas registrar o processo com uma facilidade muito grande. As descrições que estão em Memória de Suicida, em outras obras, enfim. Aquilo tudo é de uma riqueza muito grande, de uma singularidade muito grande. Vamos mais à frente. Anos atrás, eu acho que 2 ou 3 anos atrás, eu fiz uma palestra para o GEIP, também pela internet, eu estava em Portugal à época, em que eu falava sobre as chaves de compreensão dos romances mediúnicos a partir das lições de Ivone Pereira na obra Recordações da Mediunidade. Eu vou voltar a esse ponto para realçar algumas questões e a partir daqui para trazer essas pulgas, né? Aquilo que eu chamo de pulgas atrás das orelhas, que eu já tenho falado sobre algumas questões a miúde com uma ou outra pessoa. Tive a oportunidade de falar uma certa vez, um certo ano desse, presencialmente aí em Niterói, ou lá em Niterói, com as amigas e os amigos do GEIP. Mas eu vou trazer aqui de novo isso como um ponto inicial, um pontapé, para pincelar algumas coisinhas aqui e novamente reforçar, dizer que são pensamentos altos, não são afirmações peremptórias, não são verdades absolutas, são apenas especulações, são ideias que estão no ar, mas que não são sem fundamento, claro que carecem de confirmação, mas que merecem sim uma reflexão de nossa parte. Então, começando aqui com a questão das chaves de compreensão, que eu chamo de chaves de compreensão, que não está lá escrito assim. A Ivone começa lá o capítulo do Recordações da Mediunidade, o nome me foge agora, o capítulo, mas ela começa falando sobre a verdade por detrás das histórias relatadas nos romances mediúnicos, especialmente os romances produzidos por ela. E ela diz o seguinte: sabemos também que os escritores do plano invisível, que concedem obras literárias aos encarnados, se estas são românticas, são romances, costumam, primeiro, reunir trechos de uma existência e trechos de outra para uma lição mais completa e lógica, figurando-os, faltou aí o hífen, como se tratassem de uma única fase planetária. Primeiro ponto. Segundo, substituem nomes, deslocam datas e localidades, quase sempre com a finalidade de não identificarem as personagens. Terceiro ponto. Ampliam a moral da história, adaptando-a aos ensinamentos evangélicos espíritas no intuito de dotarem a obra de finalidade educativa. Quarto ponto. Enxertam frequentemente o noticiário espírita autêntico da época para fins de propaganda, tal como vemos no Conto Paralítico de Kiev, que está no livro Ressurreição e Vida, do Tolstói através dela, sem, contudo, alterar a essência do caso e na sua construtura veraz. E, por último, o quinto ponto, enfeitam personagens e ambientes, transportando-os algumas vezes para a aristocracia, concedendo-lhes títulos nobiliárquicos, porque não ignoram que tais detalhes possuem a magia de melhor atrair a atenção do leitor, encantando-o com uma arte toda especial, muito embora algumas personagens fossem realmente antigas figuras da nobreza. Então a Ivone traz aqui 5 chaves de compreensão que nos ajudam a entender, a ler de uma outra forma, de um outro lugar, com um outro olhar, as histórias dos romances e, sobretudo, as histórias dos romances mediúnicos produzidos por ela própria.
A primeira chave, e que para mim é a principal, é a reunião de trechos de várias existências para formar uma existência só. Então vamos imaginar o seguinte, a título de exemplo. Os três romances mais famosos, mais conhecidos da Ivone Pereira, que trazem relatos de existências de vidas passadas dela. Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha. As pessoas, de um modo geral, leem essas obras como se fossem obras, histórias lineares, como se tivesse tudo acontecido exatamente da forma como está ali. No entanto, essas histórias precisam ser lidas a partir das chaves de compreensão que a Ivone Pereira apresenta. Primeiro, entender que aquelas histórias que ali estão não necessariamente aconteceram daquela forma, porque ali pode existir, e o indicativo é esse, de que existe, reuniões, pedaços de várias existências recolhidas pelos espíritos, no caso o espírito Charles, para formar uma obra literária, porque acima de tudo aquilo é uma obra literária. Um filme, por exemplo, ainda que baseado em fatos, ainda que baseado numa história real, é sempre um filme, é sempre uma obra de ficção, uma recontagem da realidade. E por que não também dizer de fricção, como o ato falho me levou a falar, né? Porque é o resultado do atrito daquilo que aconteceu com as experiências, com a criatividade, com a vontade e com o talento literário de quem escreve, ou o talento cinematográfico de quem produz o roteiro e de quem reproduz de forma imagética. Então veja, ali naquelas obras não existe uma história linear que aconteceu exatamente daquela maneira. Existem pedaços de histórias que foram somados, lacunas que foram preenchidas, inclusive, pela criatividade do escritor, para formar aquelas histórias. Aí a gente já começa a ver, a ter que ver de uma forma diferente. Segundo ponto, substituem nomes e deslocam datas e localidades. Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière e o Drama da Bretanha, não exibem os nomes verdadeiros das pessoas que são ali retratadas. Não exibem os locais exatos daquelas pessoas, né? Exatamente porque aos espíritos interessa não dar indicativos absolutos para que os personagens não sejam, enfim, identificados, sobretudo quando se tratam de questões delicadas. A moral da história é ampliada, ou seja, os desfechos são mudados, a construtura é mudada para nos conduzir aos ensinamentos que a doutrina espírita proporciona. Há questões como noticiários da época, no livro No Paralítico de Kiev, por exemplo, fala-se das experiências de Aksakov, do Alexander Aksakov, e outras histórias também são enxertadas com o noticiário autêntico da época, espírita da época, para trazer informação. E mesmo as personagens são colocadas na nobreza, em ponto de destaque, porque isso traz um recurso diferente, especial, um encantamento para atrair e manter a atenção do leitor. Então nós temos que ler essas obras a partir dessa perspectiva. Entender, por exemplo, nas Voragens do Pecado, que o Luiz de Narbonne de fato é um personagem construído ali. Não existe nenhuma referência a um Luiz de Narbonne naquela época, naquele momento, com aquelas características na história da França da Noite de São Bartolomeu. O que indica que, de fato, aquele personagem foi montado, foi criado, foi enxertado ali para dar corpo a uma história que não aconteceu linearmente como ali está, ok? Mas que foi montada como uma peça literária baseada em fatos, baseada em histórias reais, para nos trazer uma lição. Então, às vezes, nós nos prendemos à história e não entendemos que a finalidade muito maior do que a história, do que o enredo, é a lição que esse enredo traz. E anos atrás, eu consegui encontrar um Luiz de Narbonne na história da França, que foi objeto lá da palestra, que eu trouxe aqui de forma resumida. Tá? É, um Luiz de Narbonne que tem alguns paralelos, alguns paralelismos com o Luiz de Narbonne da história do Nas Voragens do Pecado. Tá? E que paralelismo é esse? Vamos lá, eu vou ter que dançar aqui com a tela para poder conseguir enxergar. Primeiro, o Luiz de Narbonne, do livro Nas Voragens do Pecado, suspeitava-se que ele tinha sido filho bastardo de um rei da França, que no caso teria sido Carlos IX. E o Luiz de Narbonne, ai, desculpem, eu passei demais, passei aqui.
E o Luiz de Narbonne, volta, não é para passar, pronto, agora. E o Luiz de Narbonne, que eu identifiquei no século XVIII, na Enciclopédia Britânica, suspeitava-se que ele era filho bastardo também de um rei da França, que era o Luís XV. E que depois de sofrer lesões, né, que o pai o seu pai de registro, aquele que de fato registrou, teria sofrido lesões numa guerra, né? A sua mãe teria tido um romance, era muito comum os reis terem as suas amantes, engravidou do Luís XV, teve o Luís de Narbonne, chamado Luís de Narbonne Lara, e que inclusive tinha semelhanças físicas com o Luís XV, com o Luís XV. Vamos então ao Luís de Narbonne do Nas Voragens. Ele recebeu uma educação sacerdotal, tendo sido considerado filho adotivo por um sacerdote que no livro é o Monsenhor de B. O Luís de Narbonne Lara, que existiu, um personagem que existiu, recebeu também educação principesca, que na época era normalmente proporcionada pelos sacerdotes, entre os nobres da época, à semelhança do de Narbonne da obra. O da obra atingiu o ápice de sua carreira militar aos 25 anos, momento retratado no livro, e era respeitado no meio em que atuava. O Luiz de Narbonne de Lara, que existiu, aos 25 foi nomeado coronel do exército francês, uma patente elevadíssima, posto a partir do qual ascendeu em sua carreira militar e em que atuou até a morte. O Luiz de Narbonne do livro casou-se com uma mulher chamada Ruth Carolina Bretencourt de La Chapelle, em francês, que era filha de um Carlos, em francês Charles, Philippe de La Chapelle, que era a Ivone Pereira. E o de verdade, o que existiu, né? Casou-se com Marie Adelaide de Montolon, que era filha de uma mulher que tinha o sobrenome La Chapelle, Marguerite Fournier de La Chapelle, e neta de um Charles de La Chapelle. Vejam que são paralelismos curiosos, né? E quando o Luiz da história desposou Ruth Carolina, ela, Ruth, ocupava a função de dama de companhia de Catarina de Médici na obra. E o Luiz de Narbonne, da vida real, quando desposou Maria Adelaide, ela ocupava a função de dama de companhia da princesa Vitória da França, que era filha do Luís XV. Então vejam que há paralelos interessantes. Claro, como eu disse, são pensamentos altos, são ideias, mas é muito curioso que depois de tanto tempo, a Ivone também tentou encontrar, várias pessoas que eu conheço tentaram encontrar esse Luiz de Narbonne, que a gente só conseguiu encontrar depois que a Enciclopédia Britânica abriu, né, os seus arquivos, aí foi possível fazer essa pesquisa com a ajuda do Google, e do Wikipédia também. E aí a gente encontra um Luiz de Narbonne, o mesmo nome, Narbonne Lara, com características muitíssimo parecidas, só que deslocado no tempo, que não existiu no século XVI, mas que sim existiu no século entre os séculos XVIII e XIX, e que tem paralelismos interessantes com Luiz de Narbonne retratado na obra Nas Voragens do Pecado. Vamos um pouco mais, vamos um pouco mais. Daqui a pouco eu leio o que está aqui no YouTube. Sobre o polonês Zbigniew Plesinski, né? O livro Um Caso de Reencarnação, Eu e Roberto de Canaleiras, um opúsculo, pode se chamar de opúsculo, publicado pela Societo Lorenz, os amigos da Lorenz, um abraço muito carinhoso para vocês, que é fruto de uma sequência de textos publicada pela Ivone Pereira na Revista Reformador, se não me engano, setembro, outubro, novembro e dezembro de 1979, em que ela retrata o seu contato com esse polonês com que ela teve contato através de cartas, e que ela acreditava que era o Roberto de Canaleiras reencarnado. E por que eu digo que ela acreditava? Porque uma das pulgas que existe atrás das minhas orelhas, e sobre o que eu pretendo escrever de forma mais detalhada no futuro, não é o momento de tratar desse assunto por questões a que eu não posso me referir de forma mais objetiva, mas é essa história. Por quê? E por que eu digo que ela acreditava e eu acredito que não era o polonês e tenho motivos para isso, né? Tenho fundamentos para isso, tá? Primeiro porque a Ivone, e aí eu vou me referir à pessoa Ivone, meninas, Carmen, Regina, me digam quanto tempo eu tenho, viu? Que se deixar eu falo até amanhã, mas eu acho que em 10 minutos, talvez 12, eu consiga concluir aqui minha fala.
A Ivone era uma pessoa, era uma alma muito passional. Ela era extremamente passional. E sentia, né, uma falta muito grande, né, da presença de certas figuras que foram caras no seu passado, dentre elas Charles e Roberto de Canaleiras. E Roberto de Canaleiras, a um dado momento, se despediu dela para reencarnar. E ela procurou bastante esse Roberto reencarnado. Ela era movida pelo desejo de encontrar esse Roberto reencarnado. E acreditou que muitas pessoas que apareceram em sua vida fossem o Roberto reencarnado. Quer ver um exemplo? Lá no livro, no meu primeiro livro, Um Caso de Reencarnação, Ivone Pereira, uma heroína silenciosa. Ok, Carmen, 15 minutos. Uma heroína silenciosa. Eu falo da amizade dela com Afonso Soares. O Afonso Soares conheceu a Ivone Pereira em 1960 e alguma coisa, 62, 66, alguma coisa. Está lá no livro, eu não lembro exatamente agora. E naquele dia, ele foi visitá-la ao lado de outras duas pessoas, o Mauro Operti, que veio a se tornar esposo da sobrinha da Ivone Pereira, Elizabeth Operti. Conheceram-se naquele dia e casaram. O Mauro até conta que foi interessante, porque chegaram os três, o Mauro, o Luiz, o Luizinho, é, é, o Luiz, esqueço o sobrenome dele agora, o Luiz Cavalcante, da Bahia, que por acaso foi evangelizador de meu tio, inclusive na casa de Pititinga, de meu tio Bira. Chegaram ele, o Luizinho que me conta essa história, chegaram ele, o Afonso e o Mauro à casa da dona Amália, e quando chegaram, o Mauro nem passou da porta porque conheceu a Beth, se apaixonou pela Beth, a partir dali começaram a conversar, enfim. E aí, o Luiz esteve lá com o Afonso, e nesse dia, a Ivone ficou muito impressionada porque o Luizinho, o Luiz Cavalcante, tinha ido ao Rio somente para visitá-la. Ele tinha se encantado com o trabalho dela, que leu, e foi ao Rio somente para visitá-la. E quando ela se despede dele, ela escreve um cartãozinho para ele, que eu coloquei no livro, eu tenho um original, o Luizinho me deu o cartãozinho, em que ela escreve assim no verso do cartão, ao Luiz, entre parênteses, de Narbonne, vírgula, com o carinho da Ivone Pereira. Ela acreditou naquele momento que pudesse ser o Luizinho, né? Por conta do Luiz e por conta do detalhe de ter sido se deslocado ao Rio só para vê-la. Teve o caso de um rapaz no sul do Brasil, eu estou tentando resgatar essa história, eu tenho ela registrada, de um rapaz no sul do Brasil que sabia dessa história dela com esse espírito e que começou a enviar cartas para ela, fingindo que era o Roberto reencarnado, e ela acreditou durante o período. E aí, confrades lá do sul desmascararam a situação, porque ela estava caindo meio que num golpe ali de um homem, de um sujeito, que estava explorando lá a credulidade dela. Aí você disse assim, poxa, mas a Ivone, com a mediunidade que tinha, gente, todos nós somos seres humanos, né? E ninguém é bom juiz em causa própria. E ela, naturalmente, não tinha condição de ser boa juíza em causa própria, principalmente em questões do coração, né? Ninguém é bom juiz em causa própria, sobretudo nas questões relacionadas ao coração. Ela, então, encontra esse polonês numa lista de que ela participava em Esperanto, e ele responde em Esperanto, e ela se encanta com ele, e trocam mensagens, ele vai até o Rio de Janeiro, ela não o encontra, mas tem detalhes aí, hoje dá pra gente falar, né, abertamente, porque já se vão 40 e mais de 40 anos que ela desencarnou e tá tudo tranquilo. Na verdade, o polonês vai ao Rio, vai visitá-la, vai vê-la, mas não foi ver a Ivone, porque ele tinha nascido em 32, ela em 1900, né? A diferença era muito grande de idade, era mais de 32, mais de 30 anos de diferença, e ela mandava para ele fotos da sobrinha, né? O polonês se apaixonou pela sobrinha dela, não foi propriamente por ela, pela história, pela conversa, mas as imagens, a imagem era da sobrinha. Então, e ela naturalmente não tinha como aparecer para ele, porque não ia mostrar que ela era, na verdade, 30 e tal anos mais velha, não era aquela pessoa da foto, né? E ela acreditou naquilo porque ela precisava de um Roberto, ela precisava encontrar um Roberto para acalmar o coração. Mas quando ela escrevia essa história que se transformou num livro, a dona Amália dizia a ela: Tuti, não escreva isso, isso é um grande equívoco. Esse polonês não tem como ser o Roberto. São dois espíritos completamente diferentes, são características completamente diferentes. Não tem como ele ter mudado tanto. Um beberrão, um ateu, um homem mulherengo, e com tantas outras características, mas a Ivone acreditava que era e disse ela, eu acredito que é, eu acho que sim, vou escrever, e é isso, escreveu. E eu acredito que
Isso foi, de fato, né, foi uma percepção equivocada da Ivone Pereira. E não baseio isso apenas numa especulação vazia. Existe no capítulo, no último capítulo do livro, Memória de Suicida, para mim, algo que dá uma pista disso. E eu trago aqui para vocês, né? O último capítulo, ele é começado pelo Camilo Castelo Branco da seguinte forma: faz precisamente 50 anos que habito o mundo espiritual, o mundo astral. Faz 50 anos que habito, 52 anos que habito o mundo espiritual. Bem, o Camilo se mata, comete suicídio em 1890, em junho. 52 anos após, 1942. O polonês, o Zbigniew Plesinski, reencarnou em 1932, portanto, é uma diferença de 10 anos. O Camilo vai então fazendo um balanço daquele período passado no hospital, até chegar ao ponto de falar de alguns personagens que haviam reencarnado e que ele precisava também se animar a reencarnar. E aí ele fala, por exemplo, vou trazer esses dois trechos. Como vemos, Belarmino de Queiroz, né? Não só o Belarmino, mas também Joel descer as renovações reparadoras. João da Azevedo e Amadeu Ferrari são personagens do livro, igualmente voltaram ao dever de renovar as experiências fracassadas. E há 8 anos, observe a referência do tempo. Ele está em 1942. Há 8 anos, 1934. Há 8 anos já que eu os vi ingressar no recolhimento para os devidos preparativos. Este último, presa de desgostos e inconsoláveis remorsos, nem mesmo terminou o curso de preparatórios que conviria a todos nós. Muniu-se de ardente coragem à luz dos ensinamentos do divino emissário e partiu para o Brasil ainda, solicitando a mercê de um envoltório corporal negro e humílimo, onde positivasse pacientemente o duplo pesar que o afligia, o suicídio de ontem e a tirania de outrora, como senhor de escravatura que fora. Certo? E aí continua. Eu chego lá no YouTube, que eu vi que tem mais colocações aqui. E não sei, Deus meu, porque não me encorajei ainda a lhes imitar o gesto nobre, quando até mesmo Roberto de Canaleiras não mais faz parte do corpo de médicos aprendizes do departamento hospitalar. Pois, observem o destaque, acaba de tomar vestes carnais em formosa incumbência nos campos da terceira revelação. Veja, ele está há 52 anos no mundo espiritual. Essa fala é de 1942. Ele fala de 8 anos, 34, e diz que Roberto acaba de tomar vestes. Quem acaba de reencarnar 1 ano, 2 anos, talvez 3 anos, né? Não em 32, que são 10 anos para trás, tá? O polonês que foi encontrado pela Ivone nasceu em 1932. Em 42, o Roberto acabava de reencarnar. Para mim, acabar de reencarnar é ou no próprio ano de 42, ou 41 ou 40. 39 aí, dando uma extrapolada. E ainda assim, acho que extrapolando, tá? E quando Ritinha de Cássia, além de encantadora vigilante, que tantas lágrimas enxugou aos meus olhos torturados de penitente, Ritinha, a quem me afeiçoara com a mais doce ternura fraternal possível ao meu coração, imitou o gesto de Roberto, também reencarnou. Nas pelejas planetárias, em relação a Roberto agora, não existirá tarefa matrimonial nas cogitações deste amigo admirável. Fiel ao antigo sentimento pela consorte adorada, preferiu Roberto antes servir a causa mais vastas, desdobrando-se em atividades à prol da coletividade. Então, pelas indicações do livro, o Roberto teria reencarnado aí, numa margem de erro, entre 39 e 42, não teria a tarefa não teria o matrimônio entre suas preocupações para se dedicar a obras mais vastas. Quem sabe a obra espírita, né? Aos trabalhos sociais, enfim, quem sabe, né? Bom, são especulações, volto a dizer, são pensamentos altos. E eu tenho uma forte inclinação a acreditar que, de fato, o polonês não é de fato o Roberto. É o Roberto que a Ivone precisava encontrar para acalmar o próprio coração. E para concluir, e aqui, Carmen, me perdoe, mas eu acho que eu vou passar um pouquinho, viu? E o pessoal não vai brigar comigo, não. E a relação de Ivone com Chopin? Né? Como entender essa relação? Eu tive uma experiência muito curiosa no Père Lachaise em 2010, né? Eu estava lá em 2010
Entrei aqui, eu trouxe o mapa, aqui no canto inferior esquerdo. Tem uma porta de entrada, eu entrei por essa porta, me perdi, eu queria só ver o túmulo de Kardec, que fica mais para cima, né? Que fica um pouco mais para cima, e eu acabei me perdendo, vim bater na outra ponta aqui de baixo. Peguei um mapa que eu não conseguia entender que mapa, o que era esse mapa, e fui subindo, subindo, subindo. E fui bater mais ou menos nessa praça aí que tem ao lado do número 20, se vocês observarem no mapa. Quando eu cheguei nessa praça, mas foi exatamente assim. Quando eu cheguei nessa praça, eu olhei para o lado esquerdo e disse assim: eu preciso entrar aqui. Não sabia do que se tratava, eu tinha pouquinho tempo, né? Eu ia só ver o túmulo de Kardec e ir embora, que eu tinha que pegar um avião para outro lugar. E aí eu disse assim: tenho que entrar aqui. Não sabia por quê. E entrei. Entrei na rua, fui olhando, fui olhando, fui olhando. À esquerda dessa ruazinha havia um túmulo que me chamou a atenção. Eu olhei o túmulo, vi, olhei, mas não reconheci nada. E quando olhei para frente, eu identifiquei o túmulo de Chopin. E uma presença, um envolvimento espiritual muito intenso, né? Que eu reconheci como sendo a presença dela, de Ivone Pereira, naquele momento, tá? E de lá até então, essa relação dela com Chopin sempre me traz pulgas, sempre me traz reflexões, sempre me traz dúvidas. Eu tive muitos encontros, desencontros com essas histórias, muitos achados, muitos perdidos, muitas ideias que sempre estão na minha cabeça. A forma como ela se refere a ele no capítulo terceiro da obra Devassando Invisível, uma série de coisas. Mas tem outras questões que me fazem especular um pouco em torno dessa relação dela com o Chopin. O primeiro ponto são as cartas escritas a João Alves. João Alves foi um militante espírita de São Paulo, que trabalhou na Federação Espírita do Estado à época do Edgar Armond, um homem muito sério, uma pessoa de posses, e que fez muito pelo movimento espírita no Brasil, na África e em outros cantos. E ela era muito amiga do Jô. O Jô, ela escrevia, eles trocavam muitas cartas. E em dado momento, o Jô enviou para ela volumes da Revista Espírita, que eram muito caros à época, né? E ela não tinha muitas condições financeiras. E numa das cartas, em duas cartas, ela fala sobre esse contato dela com a revista e a relação dela com Chopin. Olha como ela se refere à relação dela com Chopin nas cartas a Jô Alves. Carta de 12 de dezembro de 1964, 60 anos, né? Quase 61 anos. Você imagina, Jô, que abriu o volume ao acaso e deu justamente a página de evocação de Chopin pelo nosso Kardec. Tem um detalhe aqui, ela dizia que Chopin não recomendava a ela que lesse as biografias escritas sobre ele, né? E ela não lia e tudo que dizia a respeito a Chopin causava nela um impacto, um choque, coisas assim. Fiquei tão comovida, senti uma emoção indefinível. Veio-me a impressão, como numa vertigem, que me reportei aos primeiros dias de morte dele, e uma angústia intraduzível me nublou os olhos de lágrimas. É sempre assim. Não posso ler nada que se refira a Chopin e não li também a evocação constante da revista. Por que será isso? Que mistérios envolverão nossas personalidades? A pergunta dela fica no ar. Numa outra carta de 12 anos depois, também do mês de dezembro, ela escreve ao Jô: muitíssimo grata pelo noticiário sobre Chopin. Você é sempre aquele coração fraterno, proporcionando gentilezas e alegrias. Deus o abençoe. Como agora estou muito atarefada, deixei para ler o noticiário depois do Natal. Ler sobre ele, entre aspas, é coisa que me emociona muito. Há cerca de 6 meses vi-o e falei com ele. Pela primeira vez vi-o rindo e muito feliz. Como o tratasse por Chopin, disse: não me chame de Chopin, diga Fred. É estranha a intimidade existente entre nós. Não a compreendo. Só pessoalmente eu poderia contar. Então, isso mexe um pouco com a cabeça da gente. Com a minha, mexe demais. Outros dois fatos mexem ainda mais. O primeiro deles é o depoimento dado a mim por Geraldo Carvalho, dirigente espírita lá em Fernandópolis. Não sei se se o Geraldo ainda está encarnado. No livro Entre Cartas e Recordações, tem cartas escritas pela Ivone para ele. Eles foram amigos. O Geraldo frequentou a casa dela e foi visitá-la algumas vezes. E o Geraldo disse para mim, isso somente ele pode confirmar,
Mas ele disse para mim assim, Camilo, uma vez a Ivone me disse assim, os espíritos me chamam de Jorge Sam. Essa foi a fala do Geraldo Carvalho a mim em Ribeirão, em São José do Rio Preto, quando estive com ele numa das minhas passagens pelo interior de São Paulo. E em 2018, e eu estou pensando em fazer uma outra biografia, Carmen. E em 2018, o André Marinho me autorizou a contar. O André Marinho lançou um livro no Rio chamado Quem foi Jesus? Sobre Jesus, né, uma perspectiva histórica e ecumênica. E nesse lançamento eu não pude ficar, né, na época, fui ao Rio, mas tive que voltar para Salvador por umas questões pessoais. E no lançamento estava uma senhora média do Rio de Janeiro, chamada Brunilde, que é extremamente respeitada, uma pessoa muito séria, uma média de evidência singular, e que contou depois ao André Marinho, ao final da palestra, do evento, contou ao André Marinho o seguinte fenômeno, que ela estava na entrada do local para participar do evento, e aí apareceu para ela uma mulher trajada à moda do século XIX, olhou para ela e disse assim: Meu nome é Horrore de Pan e eu vim participar do lançamento. Aí a Brunilde disse assim que o nome não diz nada a ela, não conhecia aquele nome, não sabia do que se tratava e recumprimentou o espírito, né, agradeceu pelo cuidado de falar com ela, virou-se para o lado e foi falando com alguém, de repente ela voltou a olhar na direção do espírito. E quando ela voltou a olhar na direção do espírito, viu que aquele espírito estava se transfigurando e que aquele rosto daquela mulher que se dizia Aurora de Pan estava se transformando no rosto da Ivone Pereira, que era um rosto bastante conhecido dela, porque elas foram amigas e a Ivone foi muito importante, inclusive, na orientação da mediunidade dela, da Brunilde, como foi do Altivo Panfiro, de outros tantos confrades, como Raul Teixeira e outros tantos que sempre se referem a ela como uma referência muito positiva. E nessa transfiguração, a Ivone sorri para ela e vai entrando e desaparece diante da visão dela. E ela não sabia do que se tratava. Acontece que Aurora de Pan, ou Aurora do Pin, como se escreve Aurora do Pin, é o nome de batismo de Jorge Sand. Exatamente o nome de batismo de Jorge Sand. Ela assume o nome masculino depois de um tempo, né, como artista. Curiosamente, a Ivone, depois de muito apanhar, né, no movimento espírita, com os textos que ela produzia para Reformador, ela passa a assinar com o pseudônimo Frederico Francisco, em homenagem a Chopin. E aí fica a pergunta, né? São inconclusões, eu não estou trazendo, volto a dizer, verdades absolutas, mas pulgas, né? Será que existe alguma relação entre Jorge Sand, Honório de Pan e Ivone Pereira? Quem se apegar à linearidade das histórias, àquele tempo linear lá marcado, vai dizer que não. Mas quem entender que, a partir das chaves de compreensão, aquelas épocas, aquelas datas, tudo aquilo pode estar realmente muito confuso, muito misturado, talvez seja possível especularmos e irmos em busca de mais informações. Porque, volto a dizer, tudo isso que trago aqui é fruto, nada mais, nada menos, do que das surpresas e das indagações que eu guardo comigo ao longo desses 26 anos e meio de pesquisas em torno da vida e da obra de Ivone Pereira. Muito obrigado a vocês pela escuta, pela participação. E agora vou tentar olhar aqui o YouTube para responder algumas das indagações de vocês que nos acompanham aqui na nossa fala. Vocês querem falar alguma coisa, Regina, Carmen? Pronto, então vamos lá, né? Aqui, vou de baixo para cima, né? Cadê o Diego Castro? Os nerds de Jorge Sand, que é incrível, né? Não, não, tá pulando aqui. Eu vou ter que voltar aqui. Vou para cima, então, tá? A leitura do conto Paralítico de Kiev, diz Danilo aqui, me foi sugerida por Peixinho, né? De saudosa memória,
há muitos anos, uma experiência fabulosa. O texto é realmente muito bom, Danilo. Eu, de vez em quando, até utilizo em umas palestras e tal. Eu gosto muito desse texto, eu acho muito elucidativo, né? Sim, Carla, a Dona Ivone era muito carente, né? Era assim, foi uma pessoa que lidou com a solidão durante muito tempo, né? Embora em uma dessas cartas ao João Alves ela diga, isso já com 70 e tal anos, né? Com quase 80, que ela já lidava bem com a solidão, mas ela sofreu muito, né? Durante muito tempo. Tem alguns lances, tem coisas que são muito pessoais, que eu não tenho por que trazer, ela nunca divulgou e não cabe a mim, né? Expor a intimidade dela dessa forma, mas ela de fato, isso foi um ponto muito doloroso para ela, que só com o tempo ela realmente conseguiu equacionar e lidar bem com isso, tá? O Roberto, de fato, foi. Engraçado, Cíntia, numa dessas cartas, o João Alves pergunta a ela assim sobre o filho, sobre a filha dessa outra encarnação e o marido. Ela diz assim, que já não sentia tanta falta dessa filha e desse marido, mas que de quem de fato ela sentia muita falta era do Charles. Era um amor que fazia muita falta a ela, uma presença que pesava, uma ausência que pesava muito para ela, tá? Danilo pergunta: quando foi que você descobriu? Ah, não, Danilo, eu não sou não. No livro Uma Heroína Silenciosa, se você parar para ler, depois eu vou te mandar se você não leu ainda. Tome vergonha, viu? Eu falo, inclusive, que ela conta que ele reencarnou em 1948 para supostamente ter uma vida de 60 anos. Então, aí por volta dos 2008 é que teria desencarnado, se ainda não está por aí, né, com uma extensão de prazo na encarnação. Então, não sou eu não, tá? Eu, inclusive, eu não me identifico na obra de Ivone com o Camilo. Estive, inclusive, em São Miguel de Seja, em Portugal. Visitei o Museu da Casa de Camilo, estive na casa dele, na sala em que ele cometeu suicídio, enfim. Não teve repercussão nenhuma em mim. Eu realmente não me identifico com o Camilo. Tem a singularidade do nome, enfim, mas minha identificação de fato é com a história da Ivone Pereira, com a vida e a obra dela e com ela propriamente dita, tá? Diego aqui, mas o tempo espiritual não é linear como o nosso. As menções em anos terrestres podem não significar muito em termos encarnatórios. Uma colocação, provocação. Ok, Diego, certo. Mas nós estamos nos referindo ao relato de histórias que se passaram na encarnação, no encarnar, no corpo, tá? Então, a isso que eu estou me referindo. Você está certo, mas não é propriamente a esse tempo espiritual que eu estou me referindo, tá? E até se pode dizer que o tempo físico, né, também é assim, né? Se você passar a madrugada num baile, num show e passar a madrugada no hospital, o tempo vai passar de forma diferente. É o mesmo tempo cronológico, mas não é o mesmo tempo emocional, psicológico, tá? Então, mas não é disso que é a isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo às datas, às referências que estão de fato lá. A única certeza que eu tenho dessas obras é que algo aconteceu com ela, com a Ivone e com os mais próximos dela naquela época da noite de São Bartolomeu. Essa é a única certeza que eu tenho. Agora, o que exatamente, eu não tenho certeza. A Nieta Ed, que deve estar por aí também ouvindo, ou vai ouvir depois, me chamou a atenção outro dia. A Beth Opert já tinha me chamado a atenção, mas eu não tinha fixado. Que lá no final do Nas Voragens do Pecado, inclusive, há uma referência a que aquele grupo familiar reencarnaria depois entre judeus, seria perseguidos e tal. E essa história nunca apareceu, né? Nunca apareceu. Aliás, Beth Opert sinaliza que aparece sim quando a gente vai lá para Dramas da Obsessão, aquela parte do Leonel e os Judeus que fala da história de uma jovem, né, que era muito querida pelo tio, pelos primos, que era prometida para um primo e tal, e que aquela família é perseguida. É a história de uma família de judeus que é perseguida em função de sua crença. Será que não é aquela história perdida que lá está citada nas Voragens do Pecado? E que é transposta pelo Bezerra de Menezes e que é enxertada ali num quebra-cabeças pelo Bezerra de Menezes, no drama da obsessão, mas que é uma referência a essa outra história, ok? São questões. Essa possibilidade que levantou para mim uma vez foi a Beth, né? Nunca me autorizou a falar, mas acho que não é demais, eu estou falando. E eu não acho impossível. São as pulgas atrás das orelhas que gostaria que vocês também ficassem aí com vocês, tá? Essa amizade de Ivone com Chopin é muito antiga, é o que ela diz, né? É a sensação que ela tem, diz a Beth, né? É verdade que foi Rafael Sanzio? Bom, Danilo, é uma informação que a Ivone traz, né? A Ivone diz que ele teria sido Ovídio
e Rafael Sanzio. Claro, são informações mediúnicas que carecem de conformação e de confirmação a gente tem que falar dessa forma. Vejam que eu estou tendo muito cuidado de dizer especulações, são ideias, são pensamentos altos. A gente não tem como provar, então não dá para afirmar de forma peremptória. Mas a Ivone afirmava isso, sim. Ela dizia que Chopin tinha sido também Rafael Sanzio, pintor italiano, e o poeta Ovídio, tá? Pedro, acha que Dona Ivone ainda precisará reencarnar? Claro que sim, Diego. Muito, claro que sim. Não, nem de longe é o espírito perfeito. Ou após superar o suicídio das encarnações anteriores e ter uma última dedicada a servir, podemos considerar como espírito que terminou suas provas? Não acho, não. Ela pode ter até terminado, ter lidado, e ela diz isso, que ela superou esses erros do passado, mas ela é um espírito em evolução, ela vai reencarnar, assim como muitos de nós vamos reencarnar, né? Eu, aliás, acho que a gente está muito, 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 muito longe ainda de qualquer sonho de não reencarnar neste mundo ou num mundo como esse, tá? A evolução se dá a passos muito lentos, então com certeza que a Ivone tem que reencarnar. Muito obrigada, Carla, também, minha amiga. Um abraço para você aí em Ravenna, na Itália. É, Pois é, Carmen, não continue ouvindo, não. Rosângela, eita, querida, falei de você aqui agora, ó. Maria Rosângela, Priscila, Andréia, Cíntia. No livro Devastação Invisível fica muito evidente a amizade dela com eles. Exatamente. Pedro Cedo Camilo, mas não Castelo Branco. Isso, sou eu não. Jorge Sand foi o grande amor de Chopin, muito intenso e conturbado. Exatamente, isso é verdade. Foi importante tratar dos fatores externos do suicídio dela, levando-se em conta a realidade social da época. Bacana, Ivan. Um abraço para você. Cristina, minha amiga Cristina, parabéns pelas pesquisas. E sim, nessa vida carregamos as alegrias e as faltas das passadas e muitos reencontros e desencontros, né? Lembrando o Vinícius, né? A vida é a arte dos encontros, embora haja tantos desencontros nessa vida. Kátia, querida, minha amiga de Feira de Santana, minha colega de universidade. Parabéns pelo trabalho, querido. Saudades também de você, querida. Vamos ter que marcar alguma coisa, viu? Ter que baixar em feira aí para te ver, né? Um abraço, viu? E é isso, gente. Obrigado a vocês pela participação, pela presença, aos que assistiram ao vivo, aos que assistirão depois. Volto a reafirmar, eu não estou sendo conclusivo, eu não estou sendo peremptório, eu não estou sendo absoluto, eu não estou afirmando nada, eu estou especulando, trazendo possibilidades, apontando direções, né? Falando das minhas próprias inquietações. Tenho as minhas convicções íntimas, tenho as minhas convicções, as minhas ideias, os meus sentimentos. Mas como se trata de sentimentos e são pessoais, eu não posso apresentá-los como absolutos, tá? Mas se há uma verdade que eu posso afirmar é a seguinte: nada no que toca às histórias de Ivone está claro, está definido, está com martelo batido. Para mim, é tudo ainda inconclusivo. E lhes confesso que me sinto muitas vezes movimentado pela ideia de escrever uma outra biografia diferente, um pouco mais completa. Aquela foi escrita há mais de 20 anos, hoje é outro Pedro, é outra ideia, é outra cabeça, falando sobre essas idas e vindas aí, sobre essas indagações e surpresas na pesquisa em torno da vida e da obra de Ivone. Um grande abraço para vocês e que continuemos aí nos nossos estudos, nas nossas reflexões. Regina e Carmen. Pedro Camilo, é, antes de encerrar, né, o Pedro Camilo, nós pedimos a Pedro Camilo que faça a prece final, mas nós queremos agradecer a todos que estiveram presentes, que acompanharam, que participaram desse momento aí, dessas indagações do Pedro Camilo. E nós lembramos a todos, aqueles que puderem, né, que estiverem possibilidade de acompanhar na próxima semana, nós teremos um tributo a Ivone Pereira, que vai ser realizado na nossa casa, no Grupo Espírita Ivone Pereira. Então, estão todos convidados, só lembrando que esse não vai ser virtual, esse vai ser no JEIP mesmo, na nossa casa querida, tá? Pedro, se você puder realizar aí a prece final, nós agradecemos. Vamos então, neste momento, agradecer a Deus, aos bons espíritos, pela oportunidade de falarmos um pouco mais sobre a vida e a obra da Ivone Pereira, de, como disse mais cedo, pensarmos alto em conjunto sobre alguns pontos, sobre algumas questões, que na condição de quem pesquisa, de quem reflete, tem me inquietado ao longo dos anos e que podem apontar, trazer pistas que nos ajudem a compreender melhor o trabalho,
as experiências, as lições que a vida dessa grande mulher, chamada Ivone Pereira, pode nos proporcionar na nossa própria experiência, nas nossas próprias buscas. Que nós possamos continuar movidos pelo sincero desejo de aprender, que nunca nos falte a capacidade de refletir criticamente sobre tudo quanto nos venha ao contato, sobre todas as informações que nos cheguem, mas que, acima de tudo, não nos percamos apenas nas especulações, que possamos saber aproveitar as lições que as histórias, e em especial as histórias de Ivone Pereira, têm a nos ensinar, porque esse foi o mote principal do seu trabalho quando encarnado entre nós. Deixar registrados os seus equívocos, os seus deslizes, mas também o seu esforço e a sua vitória para superá-los, a fim de que nós também pudéssemos encontrar inspiração nas nossas próprias existências para o enfrentamento dos nossos dilemas, das nossas questões e a conquista das nossas próprias vitórias. Que Jesus nos abençoe, que possamos continuar hoje e sempre. Que assim seja.